Agora, em direção ao último assunto, meus queridos ouvintes, estamos aqui diante de insuficiência respiratória aguda, ok? Essa insuficiência respiratória, a gente vai lá e vai estudar ela aguda, a crônica existe, no entanto, a gente está focando na aguda dessa vez, beleza? Então, qual é a característica? É a incapacidade súbita de fazer duas coisas: fornecer O2 e remover o CO2. É nada. Então essa parada a gente já sei, fisiologia respiratória. Então essa parte é importante pra gente lembrar depois, né? Então a gente vai pensar em várias coisas que tem que estar funcionando para dar certo, né? Então eu tenho que ter um output neuronal importante, ou seja, um drive neuronal, o sistema nervoso central. Eu tenho que ter um nervo conduzindo bem. Eu tenho que ter a placa motora. Eu tenho que ter aí a caixa torácica com capacidade de expandir. Eu tenho que ter aí a via aérea fornecendo, certo? E também o parênquima pulmonar presente. Além disso, o sistema cardiovascular tem que estar funcionando bem para promover essa boa ventilação, essa boa difusão e essa boa perfusão presente nessa região. E aí, existem três coisas que podem estar alteradas nesse paciente, que podem fornecer, portanto, a insuficiência respiratória, certo? Então, a gente pode ter uma alteração ventilatória, certo? Ou seja, não está conseguindo chegar ar na via aérea, não está conseguindo chegar ar no alvéolo, certo? Não está passando ar, isso pode ter vários motivos que a gente vai discutir. Pode ter difusão, alteração da difusão, então qualquer coisa como, por exemplo, infecção, inflamação, neoplasia, pode prejudicar a difusão, ou seja, a parede ela está prejudicada, certo? Para ter insuficiência aguda, por conta de uma alteração de difusão, é preciso que haja um processo de alteração aí muito presente, né? Muito amplo, porque senão aí não é suficiente, né? A difusão, a grande quantidade de alvéolos, então é um processo aí de ramificação que permite uma excelente difusão mesmo com algumas doenças. E por fim, a alteração de distúrbio VQ. VQ é ventilação alveolar barra perfusão. Vale uma diferença entre ventilação alveolar e ventilação total, porque tem justamente a ventilação relacionada ao espaço morto, certo? Então, o que é isso? V é de ventilação. Então, se está tendo ventilação no alvéolo, eu não estou vendo se está tendo ventilação na via aérea, eu estou pensando só no alvéolo. Ventilação alveolar e a perfusão ali naquela região. Então, qualquer alteração para cima ou para baixo na relação VQ, para cima, então quer dizer que o Q está diminuído, ou então para baixo quer dizer que o V está diminuído. Concordo que é uma fração, então a lógica é essa. Então, a difusão ela depende de três coisas: do coeficiente de difusão, da espessura e da diferença de pressão, beleza? Isso aqui é o primeiro ponto importante. Essa parte a gente já viu bastante, né? Difusão, a gente sabe a lógica que é. Mas qual é a lógica por trás disso aqui? Então, uma coisa muito importante que você tem que raciocinar. O oxigênio ele tem dificuldade de difusir. O CO2 ele tem facilidade de se difundir. Então, se eu tiver uma perfusão boa, um Q bom, uma relação VQ boa, certo? Uma relação VQ boa, o nosso queridíssimo, se eu tiver basicamente oxigênio chegando no meu alvéolo, o CO2 vai passar, beleza? O CO2 ele passa com uma facilidade impressionante, certo? Porque ele flui com tranquilidade para aquela região, beleza? Então a lógica é essa. Então, alterações de VQ não prejudicam o CO2, prejudica o O2, certo? A passagem do O2. Porque o O2 ele precisa de uma boa ventilação barra perfusão no alvéolo, certo? Se não está passando oxigênio, se não está passando ventilação de forma constante, o que é que vai acontecer? O CO2 ele se difunde bem, mas se não está tendo ventilação troca gasosa, né? Se não está tendo ventilação, ou seja, não está entrando e saindo ar, o CO2 se prejudica, porque ele se difunde bem, mas ele precisa de difusão para isso. Então essa é a lógica que é importante. Aí você me pergunta, mas se eu tiver aí então me explique por que o O2 ele não se altera quando tem aí uma alteração de ventilação, né? Porque o O2, ele, se está presente no alvéolo, está presente naquela região, ele vai conseguir passar independente, certo? Então, eu posso ter uma hipoventilação, mas o meu oxigênio vai continuar passando. Então, se ele vai continuar passando, ele não vai ter aí uma alteração tão significativa, beleza? Não vai ter uma alteração tão significativa. No caso, quando eu tenho justamente uma alteração de VQ, uma alteração no alvéolo, certo? Aí sim ele vai ser prejudicado. Por quê? Porque aquela região que está lá presente no alvéolo, ela tem um limitante, que é o quê? A saturação da hemoglobina. Eu não consigo saturar além do 100%, né? Então, por mais que a gente tenha um mecanismo de shunt, que é justamente o quê? Na região onde não está com a relação VQ boa, o meu capilar ele vai apertar e vai fluir para outra região,
certo? Mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque eu não consigo acelerar o fluxo, né? Eu não consigo fazer com que o oxigênio passe mais. Então, por mais que isso aconteça, por mais que eu tenha justamente essa broncoconstricção, essa vasoconstricção, isso não é suficiente, porque está chegando ainda um sangue pouco rico em O2 se misturando com o outro e gerando prejuízo. Deu para entender a lógica? Então a lógica é essa. Beleza? Então a gente já discutiu os dois pontos, a diferença. O O2 depende da hemoglobina para passar e o CO2 depende do ar entrando para passar, porque ele se difunde bem, certo? Então a lógica é essa. E a relação ventilação-perfusão é basicamente justamente esse controle de VQ, né? É justamente aqui que precisa estar chegando ar no alvéolo e precisa estar passando fluxo, beleza? Então basicamente a lógica é essa, né? A relação ela pode estar normal, a relação ela pode estar aumentada ou abaixada. Se ela estiver aumentada é porque eu tenho o quê? Eu tenho uma diminuição do quê? Eu tenho uma diminuição da perfusão. Se ela está baixa, quer dizer que eu tenho uma diminuição da ventilação no nível alveolar, do nível alveolar, certo? E não no nível da via aérea, em nível alveolar. Então vamos entender essa lógica, né? Uma coisa que é importante, a diferença do ápice e de base, né? No ápice, obviamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter um VQ de caráter o quê? De caráter inferior, certo? Desculpa. Não, eu vou ter um VQ aumentado. Por quê? No ápice está aumentado por quê? Porque eu tenho baixa perfusão. O sangue ele está mais presente em base, obviamente, porque ele cai, tem gravidade, né? E é mais irrigado na base. Enquanto na base eu vou ter o quê? Um abaixo VQ, porque a perfusão é maior e a ventilação ela vai ser menor, porque o ar tende a ficar mais em cima. Deu para entender a lógica? Por isso que a relação VQ ela é normal entre 0,8 e 1. Mas se trocar disso, eu tenho um prejuízo. Beleza? E aí a gente tem justamente quais são os mecanismos, qual é a lógica do mecanismo que a gente tem, certo? Para que o meu paciente ele vá ter uma alteração de cada um desses tipos. Então vamos ver, né? Para eu ter uma alteração VQ, eu posso ter duas coisas. Eu posso ter o efeito Shunt, que ele vai gerar uma alta relação VQ, certo? Porque eu vou ter uma perfusão baixa. Ou então o efeito espaço morto, né? O efeito Shunt, que ele vai ter justamente uma característica de baixa relação VQ, que ele vai se caracterizar justamente aí pela baixa presença de ventilação e o efeito espaço morto, que é quando justamente eu tenho uma TEP. Uma TEP ela aumenta espaço morto. O que é que está acontecendo? Eu estou tendo um baixo fluxo sanguíneo para aquela área. Deu para entender? E o shunt ele vai ser um processo mais relativo. Então, se eu tiver uma hiperperfusão daquela região, a ventilação relativamente ela vai ficar baixa. Então, a lógica é essa. Efeitos shunts, eles geram justamente uma baixa relação VQ, porque eles aumentam a perfusão em determinadas regiões e diminuem em outras, né? Fica nulo em outras. Enquanto justamente o espaço morto ele gera uma alta relação VQ, porque ele diminui a perfusão daquela região. Deu para entender? Então, são os efeitos de alteração do VQ. Como é que eu gero uma alteração na perfusão, na difusão? Quando eu gero justamente a alteração em qualquer um daqueles itens, em grande parte por conta da espessura, né? Porque a pressão de O2 geralmente não vai alterar, né? A diferença de pressão pode alterar por conta de outros processos que não a difusão em si, mas também por conta do processo por conta do processo do coeficiente, né? Do coeficiente de difusão, mas que estão intrínsecos aos gases, então não tem tanta alteração. A hipoventilação, né? Então, qualquer tipo de ventilação, hipoventilação, ele pode justamente gerar hipoxemia, beleza? Então esses aqui são os fatores que geram hipoxemia. O que é que gera hipoxemia? Ai, meu Deus do céu. Então, a alteração VQ gera hipoxemia, a difusão errada gera hipoxemia e a hipoventilação também gera hipoxemia, certo? Então a hipoventilação ela vai acontecer justamente o paciente consegue manter o VQ normal, ou seja, no nível do alvéolo está tudo lindo, certo? Está tudo perfeito. No entanto, não está chegando ar em cima, beleza? Não está chegando ar por cima. Ou seja, eu tenho um VQ normal, mas eu não tenho a substituição do ar, certo? Então isso aí é um problema. E vai gerar acabando uma hipoxemia indireta. Por quê? Preste atenção. Porque justamente lá no alvéolo o CO2 vai ficar aumentado em relação ao O2. Então, lógico é porque ele se difunde fácil, né? O O2 não está passando. Então, basicamente, vai diminuir a quantidade de oxigênio. Beleza? Deu para entender a lógica? Então, é uma alteração indireta que a gente vai estudar em breve. Certo? E o ar rarefeito, né? O ar rarefeito ele gera uma diminuição da quantidade de O2 que está passando, porque eu tenho uma pressão atmosférica menor, ou seja, a quantidade de O2 que vai entrar vai ser menor, e aí justamente eu vou diminuir a quantidade de O2 que chega no nível alveolar, certo? Então a lógica é essa, diminuindo no sangue arterial. E aí eu já consigo fazer umas referências em relação aí
ao tipo de cada um em relação à causa de hipoxemia. Então, se eu tenho uma alteração do tipo VQ, o que é que eu estou provocando? Eu estou provocando uma dificuldade do oxigênio passar para o meu capilar. Então, eu gero uma hipoxemia, certo? Se eu tenho um problema de difusão, eu também prejudico a passagem do O2, porque ele tem mais dificuldade de difundir. Então, o problema também é de hipóxia. Se eu gero um problema relacionado à diminuição da pressão atmosférica de O2, eu também vou gerar hipóxia porque o O2 está entrando menos. Então, todos eles vão ser classificados como uma insuficiência respiratória do tipo 1, que é justamente relacionada à hipóxia. A do tipo 2 ela vai ser justamente relacionada à hipercapnia, alcalose respiratória. Por quê? Porque eu estou gerando pouca ventilação. Então, a pouca ventilação vai gerar o acúmulo de CO2 no alvéolo desse paciente, beleza? Então, esse acúmulo de CO2 ele vai gerar uma hipercapnia. Hipercapnia é essa, caracterizada na gasometria, eu ia falar gasometrialmente, pela acidose respiratória, certo? Acidose respiratória. Então, a lógica é essa, beleza? Então, pode gerar hipoxemia nesses casos, além da hipercapnia? Pode. Por quê? Porque eu vou acabar, o paciente ele está com hipercapnia, e aí o resultado vai ser justamente uma hipoxemia indireta, porque vai acabar o quê? Fazendo com que a pressão do O2 naquela região fique diminuída, né? Parcialmente em relação à pressão do CO2, porque ele está se acumulando no alvéolo. O resultado é a diminuição do oxigênio, mas bem mais leve do que se eu tiver um distúrbio VQ, do que se eu tiver uma alteração da difusão ou alteração do ar rarefeito. Distúrbio VQ, lembre, é a alteração para cima ou para baixo em relação à ventilação e à perfusão, certo? A gente vai ver qual é a causa da diferença, porque a diferença é justamente na região, né? Porque é no alvéolo e não na via aérea. Vamos tentar entender isso aí. Show de bola? Então, aqui está dizendo justamente, deixa eu marcar aqui, que quando o ar não se renova, deixa eu pegar aqui, então, quando o ar ele não se renova, o CO2 ele tende justamente a ficar mais retido no local, certo? Só que esse O2 ele consegue passar pelo capilar e se manter a gasosa, só que tem uma hipercapnia com a hipoxemia mais leve, foi o que eu acabei de falar. O O2 ele consegue passar mesmo com a ventilação baixa. Isso é uma informação importante. O O2 baixa mesmo com a ventilação baixa, né? O O2 passa mesmo com a ventilação baixa. Enquanto justamente ele não baixa se não tiver uma alteração VQ importante, beleza? Epidemiologia, incidência e mortalidade, essa parte aqui não é tão importante. E aí a gente vai justamente para os tipos principais, né? Então vamos ver como é que está na gasometria esse paciente. Então vamos lá. O tipo 1 hipoxêmica vai ser caracterizado de distúrbio VQ, problema de difusão ou baixa pressão de O2 ambiental. Na gasometria, o que é que eu vou encontrar? Uma hipoxemia. O paciente vai estar hipoxêmico, certo? Como é que vai estar o CO2 desse paciente? Ou ele vai estar normal ou ele vai estar aumentado. Aí você começa a tentar, por que vai estar aumentado? Porque o paciente, para começar a hipoxemia, ele vai hiperventilar. Ao hiperventilar, eu vou gerar a troca muito grande, certo? E aí eu posso justamente, ou vai estar normal ou vai estar baixa, desculpa, não aumentado. Ou vai estar normal ou vai estar baixa, desculpa, né? A PO2 vai estar baixa e a PCO2 vai estar normal ou vai estar baixa. Porque ele vai começar a liberar muito CO2 nessa hiperventilação. Resultado, alcalose respiratória, beleza? Alcalose respiratória, muito importante aqui a gente destacar isso aqui, certo? Isso vai gerar hipoxemia, né? E aí, o pH ele também pode acompanhar essa baixa no CO2, certo? E se tornar um pH alto, gerando uma alcalose respiratória, beleza? Deu para entender a lógica? Show de bola. E aí a do tipo 2. A do tipo 2 ela é hipercapnica, ou seja, ela vai gerar uma hipoventilação, certo? Ela vem de uma hipoventilação. E aí tem 3 origens para hipoxêmica e só tem uma origem para hipercapnia, que é a hipoventilação, né? E várias causas que a gente vai discutir em breve. Então o que é que está acontecendo? O CO2 não está saindo. Eu vou ter um aumento do CO2 no metabolismo. Resultado, a gente vai ter uma acidemia, acompanhada em grande parte pelo aumento da pressão parcial do CO2, ou seja, uma hipercapnia, uma acidose metabólica. A lógica é essa, beleza? Vai ter hipoxemia? Como é que vai estar o O2 no caso do tipo 2? O O2 no tipo 2 ele pode estar abaixado. Por quê? Porque em relação à pressão parcial no alvéolo, o O2 ele vai estar o quê? Ele vai estar menor, porque está com a concentração. Mas a hipoxemia ela é muito mais leve do que nos outros distúrbios, certo? Então, aqui o motivo é o déficit na oxigenação, certo? Seja por distúrbio VQ, seja por outro, e aqui o déficit na ventilação. Então a lógica é essa. Isso aqui informações não tão importantes, tal. Deixa eu ver se eu falei tudo. É isso. Agora vamos lá. Vamos entender a causa de hipoventilação, que vai dar justamente a causa
basicamente da do tipo 2. Então as causas do tipo 2 são essas, né? Então a causa do tipo 2 é o quê? Qualquer alteração que prejudique a entrada de ar antes do alvéolo, certo? Antes do alvéolo, beleza? Porque isso aí, porque se ele chega pouco, ele hipoventila, mas chegar o O2 passa, beleza? O O2 passa. O CO2 não passa, ele precisa de O2. Ele precisa de ar, ele precisa de ar entrando. E aí a lógica é essa. Nesse caso eu tenho que prejudicar o processo de ventilação. Então pode ser começar lá no cérebro, então qualquer problema neuronal, então paciente que teve um AVC, paciente que teve um TCE, droga depressora, qualquer lesão medular, então qualquer doença do sistema nervoso central, certo? Tumor, AVE, imunodepressor, lesão medular, pode gerar problema aí. Depois um problema na condução, então imagina que uma lesão no nervo frênico, né? Então qualquer problema neurológico periférico, então qualquer nervo que estiver prejudicado pode gerar isso aí. Então eu tive uma lesão no nervo frênico, prejudiquei a ação do diafragma. Depois a placa motora, doenças neuromusculares também podem estar relacionadas. Então na placa motora, pessoa que tem problema na placa motora pode gerar esse problema progressivo, chegou lá no pulmão, gerou o problema. Depois na placa motora, eu vou ter o problema no quê? No músculo, problema da caixa torácica. Então qualquer trauma que pode acontecer, um tórax instável, o paciente que é cifoescoliótico, ele vai ter dificuldade de ventilação, de ventilar, então tudo isso pode gerar alteração. Outro problema na via aérea, ou seja, a via aérea está prejudicada, então obstrução, corpo estranho, na via aérea superior, uma estenose traqueal, uma aspiração do corpo estranho, tudo isso pode gerar problema, certo? Uma neoplasia que esteja prejudicando consideravelmente aquela região, ou simplesmente, olha que interessante, problema na via aérea inferior. Então, asma e DPOC, principalmente nas exacerbações, elas vão gerar problema aí do tipo 2. Por quê? Porque não está chegando no alvéolo. Só que, já adiantando, olha o que ela gera também. Problema na do tipo 1. Gera uma baixa de VQ, porque está uma ventilação baixa. Beleza? Então, em grande parte, do DPOC e asma exacerbada podem gerar problemas mistos, certo? Problemas mistos. Então, a lógica é essa. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, por conta do processo de hipoventilação que está acontecendo, eles podem gerar processos como, por exemplo, a fadiga respiratória. Então, a musculatura respiratória pode entrar em fadiga. E isso é um processo que vai acontecer tanto no primeiro quanto no tipo 1 e no tipo 2. Então, por isso que o tratamento com ventilação não invasiva, com ventilação com ventilação não mecânica e depois com a ventilação mecânica, né, sem pressão positiva, ela vai se caracterizar justamente aí pelo processo de falência. Então, o paciente com fadiga respiratória ele vai apresentar o quê? Vai apresentar taquipneia, vai apresentar dispneia, vai apresentar aí uma característica muito importante que é o baqueteamento das asas do nariz, tiragem intercostal e subcostal, vai ter aí utilização de musculatura acessória e depois ele vai progredindo, né? Vai gerando uma falência, uma respiração abdominal paradoxal, né? Respiração paradoxal. E aí, depois a gente vai ter os sinais ela vai se tornar agônica. Então o paciente vai começar a abrir a boca, vai fazer extensão da cabeça, vai utilizar a musculatura cervical e aí vai ficar bradipneico, gerando, por exemplo, aí uma carbonacose e uma hipóxia considerável, gerando parada cardiorrespiratória. Então a lógica é essa, beleza? Uma coisa muito importante em relação a essa ideia de carbonacose é o processo, é o paciente o quê? É o paciente que tem DPOC. Então o paciente que tem DPOC, você não quer ventilar ele com alto fluxo não, em grande parte. Por quê? Porque essa ventilação de alto fluxo, ela pode gerar aí uma hiperóxia. E aí vai gerar um processo de hipoventilação e hipercapnia. E isso vai gerar um dano. Então, paciente com DPOC, o ideal é fazer fluxo baixo, certo? Porque aí com o tempo o sistema nervoso central ele começa a entender só o O2 está bem, então eu posso hipoventilar e posso gerar uma hipercapnia, beleza? Então a gente descobriu as causas do tipo 2, né? Que é justamente a hipercapnia. Agora vamos descobrir comigo as causas do tipo 1. Então o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o ponto da difusão. O que é que causa problema de difusão? Qualquer processo inflamatório, infeccioso, neoplásico, beleza? Então, doenças intersticiais podem gerar processo da difusão, certo? Então, a lógica são doenças intersticiais, que geram o espessamento daquela partezinha ali, beleza?
Então, eu posso ter uma alta de VQ e uma baixa de VQ. O que é que gera alta de... O que é que, oh, desculpa. O que é que gera baixa de VQ? Quando eu tenho justamente uma baixa na ventilação. Só que a ventilação terminal, a ventilação lá no alvéolo. Então, o que é que eu tenho que pensar? Qual é o problema que gera no alvéolo? Ah, eu posso ter o preenchimento do alvéolo. Então, posso ter uma opacidade. Pode ter uma geração de preenchimento alveolar. Então, aí eu vou pensar em quais causas? Pneumonia, eu vou pensar em COVID, eu vou pensar em EAP, né? Edema agudo de pulmão. Eu vou pensar em problemas agudos, como por exemplo a SARA, que é o problema do surfactante, hemorragias presentes nessa região, certo? Então, o EAP cardiogênico muito interessante aí, inclusive é recomendado tratar ele com ventilação não invasiva, que a gente vai discutir depois a diferença das duas, beleza? Assim como a DPOC, certo? Eu posso ter problemas não só no preenchimento alveolar, então o preenchimento alveolar, beleza, entrei e deixei o fluxo naquela região. Eu posso ter problema em relação ao colapso pulmonar, então o pulmão vai ficar colapsado e aí vai gerar um problema de ventilação, certo? É um problema de ventilação que está relacionado com a caixa torácica, com a via aérea? Não, é um problema relacionado ao parênquima pulmonar. Isso vai acontecer no pneumotórax, isso vai acontecer no derrame pleural, isso vai acontecer em situação de emergência, como por exemplo as atelectasias, beleza? Então, colapsos pulmonares, atelectasia, pneumotórax e o derrame pleural vai gerar esse problema. E por último, a gente vai ter justamente qual o problema, qual a lógica. Então, eu já preenchi meu alvéolo, eu já colapsei meu pulmão. A próxima causa vai ser justamente se eu fechar a via aérea pequena, a via aérea terminal, a via aérea inferior. E aí eu vou ter DPOC e asma provocando essas alterações. Lembrando que na DPOC e asma, aquela broncoconstricção reflexa, ela é em grande parte relacionada ao quê? Relacionada às vias aéreas menores. Ou seja, em grande parte na DPOC e asma a gente vai ter a característica de desenvolver características mistas, beleza? Isso é o VQ para baixo. E o VQ para cima? É o que? Eu estou tendo uma pouca perfusão. Então, problemas que evitam com que o sangue chegue nessa região. Você tem que lembrar instantaneamente de tromboembolismo pulmonar. Você tem que lembrar instantaneamente de choque e tem que lembrar justamente da pressão positiva. Então, se eu estou fazendo uma pressão muito alta na minha ventilação mecânica, qual é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter problemas graves em relação justamente ao retorno venoso e isso aí pode provocar uma piora da insuficiência respiratória a depender da situação, provocando, portanto, aí a do tipo 1, uma hipóxia, beleza? Então a lógica é essa. A gente viu a alta do VQ, a baixa do VQ, a gente viu aí o problema da difusão e só está faltando o problema relacionado aí ao ar, né? Então, tá num ambiente de ar ambiente com O2 baixo, pode gerar esse problema. Deixa eu ver se tem alguma informação que eu deixei passar, certo? Então aqui está explicando justamente em relação à saturação da hemoglobina, né? Então a saturação da hemoglobina ela tem um limite, que é a saturação de 100%. A partir do momento que eu tenho um shunt, que é justamente eu redirecionar um fluxo, eu vou sobrecarregar um alvéolo, ele não vai conseguir passar o O2. Então basicamente não adianta fazer shunt, fazer justamente aí uma alteração se o VQ vai estar sempre prejudicado, porque eu estou gerando uma perfusão muito maior do que eu aguento. Então o VQ, nesse caso, sempre vai sofrer um processo de diminuição relativa. Então a lógica é essa, né? Lembrando que o shunt, ele gera o quê? O shunt, ele gera diminuição, ele gera... O shunt, ele vai ser justamente para os áreas que não estão conseguindo receber estruturas, né? Não estão conseguindo receber ar. Então por isso que o nosso queridíssimo V vai estar baixo, então a relação VQ é baixa. O Q estando baixo vai gerar um alta, que é justamente a questão do espaço morto. Deu para entender a lógica? Então é isso. Aí tem alguma aí explicando como é o shunt, certo? Pronto. Aí a gente entendeu esse caso, a gente entendeu a fisiopatologia, a gente entendeu o que é que a gente está lidando e os tipos que tem. Show de bola. Como é que eu vou fazer a análise clínica e como é que começa a direcionar e começa a pensar em qual tipo de insuficiência é, certo? Então tem que ver o quadro clínico. Primeira característica do quadro clínico, como é que o paciente vai chegar? Ele vai chegar taquipneico, ele pode apresentar dispneia em casos mais graves, né? Mas ele vai chegar taquipneico, respirando forte, vai estar com respiração que musculatura acessória, usando o trapézio, utilizando o esternocleidomastoide, baqueteamento das alas do nariz, ele vai estar com respiração paradoxal, certo? E aí há a chance de ter fadiga respiratória. Esses são os casos que a gente vai utilizar, beleza? Tiragem subcostal também é muito importante. Então essas características assim que eu bato o olho, certo? Quais são os sinais clínicos que a gente vai ter? Então, a hipóxia e a hipercapnia, elas vão ter características diferentes, né? Então, a principal característica diferente é justamente a em relação ao movimento. Então, o paciente que tem hipóxia, ele vai estar agitado, né, psicologicamente. Então, ele tem uma agitação psicomotora. O paciente ele fica agitado, ele fica nervoso. Enquanto o paciente que tem CO2, ele fica narcoléptico, em coma. A característica é essa.
Ah, mas está dizendo aqui que tem torpor e coma. Obviamente, em situações mais graves, o resultado é torpor e coma, beleza? O paciente que está com hipóxia, então lembra hipóxia, o paciente tá com choque. Qual é a característica dele, por exemplo, quando ele tem choque? Né, que vai gerar uma insuficiência respiratória do tipo 1. Ele vai ficar o quê? Ele vai ter sudorese e vai ter palidez, característica do paciente que está com insuficiência respiratória, né? Ele pode apresentar um ataque cardíaco, certo? Um ataque cardíaco e pode apresentar uma bradicardia. A taquicardia ela pode vir acompanhada de hipertensão e a bradicardia pode vir acompanhada de choque.